Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhã o santuário será purificado. No santuário hebreu, meu querido irmão, meu querido ouvinte, cada dia ali as ovelhas elas eram sacrificadas no pátio. As ovelhas, os animais diversos eram sacrificados no pátio. Sacrificado ali sobre o altar do holocausto. Cada dia os pecadores vinham ao pátio para trazer as suas ofertas, confessar os seus pecados, para sacrificar o animalzinho. O sangue das vítimas eram levados para o lugar santo do santuário. O lugar santo é o primeiro compartimento do santuário. Mas apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo do santuário para realizar um cerimonial muitíssimo solene. Ele fazia isso no último dia do ano judaico. Esse dia era chamado de Yom Kippur. Era um dia muito especial para a nação de Israel. Se atentarmos bem, nós veremos que cada parte do santuário representava alguma coisa sobre a pessoa de Jesus, sobre a vida de Jesus. Por exemplo, o cordeiro sacrificado ali no pátio representava Jesus morto fora do santuário celeste, ou, em outras palavras, no pátio, que é esse mundo. Se olharmos os pães da preposição, representava Jesus, o pão da vida. O candeeiro, o candelabro, representava Jesus, a luz do mundo. Se vermos a água ali na bacia, representava Jesus, a água da vida, e assim por diante. Mas falando sobre o cordeiro representava Jesus morto fora do pátio do santuário celestial, que é este mundo, este pátio representado por este mundo. Após a morte de Cristo, como cordeiro expiatório aqui na terra, ele ascendeu ao céu, penetrou no santuário celeste como nosso sumo sacerdote. Jesus é o cordeiro sacrificial. Ele é o sacerdote que vive uma vez por ano lá no ritual hebraico. O sumo sacerdote se apresentava ante a presença de Deus, diante da arca do concerto, ali diante do tabernáculo, no final do ano judeu. O povo se reunia para um exame profundo e último dos seus corações, para a última purificação da alma, o último comprometimento com a lealdade e a obediência, o último de cada ano. Ele não sabia se também seria o último ano de sua vida. Portanto, todos eram chamados ao santuário. Era um dia soleníssimo. Cristo morreu, meus queridos, no pátio. 2000 anos e um pouco mais. 2000 e poucos anos atrás, quando uma cruz foi erguida lá no Monte Gólgota. Depois de alcançar a vitória para mim e para você, através da sua morte, Jesus subiu ao céu como sumo sacerdote. Ele subiu à presença de Deus, na presença de Deus. A Bíblia ensina que o Pai e o Filho, eles começaram uma obra muito especial chamada de purificação do santuário. Ou seja,
um julgamento, onde os livros começariam a ser abertos e cada nome seria passado em revista. O que acontecia no santuário terrestre durante o período da purificação do santuário? Será o que acontecia no santuário terrestre, que é um modelo, um exemplo do santuário celestial? Quando nós lemos o livro de Levíticos, no capítulo 16, nós lemos as seguintes palavras. Vamos deixar que a Bíblia diz, capítulo 16, verso 29 a 33, do livro de Levítico. Ele diz assim, se você quiser pode nos acompanhar. Levítico 16, verso 29, isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sumo sacerdote no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também fará expiação pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Percebeu? A Bíblia dizendo, aqui falando do último dia do ano religioso judaico, onde então havia esta grande convocação espiritual chamada de Yom Kippur, ou Dia da Expiação. No verso 30, nós lemos, porque nesse dia se fará expiação por vós para ser purificado. Diante do Senhor, vocês serão purificados de todos os vossos pecados. Era um dia exclusivo, era um dia de juízo. No capítulo 23, o versículo 29 diz, porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do meio do seu povo. Era um grande dia de juízo. Toda alma que não se afligir, toda alma que não estiver em dias com Deus, toda alma que não reconhecer o seu pecado, toda alma que não ir contritamente ao Senhor, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que precisa do sangue do Cordeiro, será eliminada do seu povo. Era um dia de expiação, mas também era um dia de juízo. As pessoas precisavam de examinar os seus corações. Todos deviam estar limpos perante Deus, limpos tanto fisicamente como espiritualmente. Era um grande dia, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, um dia de juízo. Sabe, o verso 29 que lemos, nesse dia, nenhum trabalho fareis, porque é dia de expiação. O que significa esta palavra expiação dentro do original? Vem de uma palavra que é a união de três. A união de três, expiação, que significa um com Deus. Um com Deus. Esta é a significação da palavra expiação. Significa que somos um com Deus, porque é Deus que expia o meu pecado. Eu em Cristo, Ele expia o meu pecado. Cristo em mim, Ele expia, ou seja, tira, absolve-me da culpa, do pecado. A cada dia, então, os pecadores vinham oferecer sacrifício que simbolizava o perdão dos seus pecados.
Cada dia o sacerdote entrava no lugar santo do santuário, representando ali o pecador, levando o sangue do cordeiro. Cada dia o povo vinha desencorajado para o santuário, vinha deprimido, vinha culpado, vinha sentindo tristeza pelo seu pecado. Mas ali, depois de feito o seu sacrifício, depois de oferecido o seu sacrifício, ele saía sentindo-se livre, ele saía sentindo-se leve, tranquilo, ele saía sentindo perdoado. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no santuário, lá no lugar santíssimo. Ele se apresentava perante Deus no lugar santíssimo. Enquanto estava perante a arca do concerto, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, agora todo o povo ficava reunido ao redor do santuário. Ali, milhões de pessoas ao redor do santuário. Eles saíam de suas tendas, eles saíam dos seus lugares, de outros lugares, e vinham para o santuário. Ali eles se reuniam nas mediações do santuário. Ali eles, ajoelhados, eles oravam: ó Senhor, nós te amamos, nós queremos ser perdoados, queremos, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Queremos ser integralmente obedientes a Ti, Senhor, porque Tu és Deus e nós queremos ser um com o Senhor Deus. O que quer que seja, Senhor, que nos ordene, assim faremos. Qualquer coisa que Te agrade, faremos, dizia eles em suas petições, em suas orações. Senhor, desejamos agradar-Te. Qualquer caminho que o Senhor nos mostrar, seguiremos obedientemente. E ali, contritos, diante do santuário, eles oravam com contrição de coração, confessando os seus pecados. E o Senhor se manifestava ali no lugar santíssimo do santuário. Ele se manifestava em uma nuvem, ele se manifestava em fogo, em relâmpago, e o povo podia sentir a presença de Deus ali no santuário. Percebam? Era o dia da expiação. Era um dia em que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, adentrava o santo do santo, não sem sangue. E ali então ele oferecia por todo o povo. Ele oferecia pelos sacerdotes, por aqueles que oficiavam ali. Ele oferecia por si mesmo. Ele oferecia pela tenda da congregação. Era um dia, vamos dizer assim, um dia de limpeza do santuário. Era um dia em que o santuário seria purificado. E Jesus, ao estudarmos isso, nós entendemos que Jesus, ele profetizou, Daniel 8, onde ele dizia: até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Jesus então estava dizendo, através da profecia de Daniel, que após 2.300 dias proféticos, anos proféticos, o santuário seria purificado. Em algum momento, durante o tempo do fim, iniciar-se-ia uma obra de expiação, uma obra de julgamento. Também, em algum momento, durante a fase final do julgamento, Deus faria um apelo, o último apelo aos homens, às mulheres, para irem a Ele, para irem provarem a sua misericórdia, para irem a Jesus provar de sua graça, para irem a Jesus abrindo os seus corações. Jesus disse: 2.300 tardes e manhã, ou 2.300 anos profético.
o santuário será purificado, uma obra de julgamento, mas também será um momento de que as pessoas ouvirão um apelo, o apelo final, o apelo último. Será um momento de purificar também as almas, purificar as consciências das obras mortas. E Deus, ele está fazendo esse apelo. Esta profecia diz também que Cristo seria exaltado novamente perante um mundo, exaltado sobre todas as ideologias, exaltado acima de toda tradição, exaltado acima de toda religião. Cristo, ele precisa de ser exaltado, meu querido, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sob a luz da purificação do santuário, sob a luz do juízo final. Cristo será exaltado como sumo sacerdote, aquele que conhece intimamente todas as coisas, aquele que está a par de todas as nossas preocupações, aquele que está a par de todos os nossos males, desânimos, desejos, depressões. Sim, nós precisamos de conhecer intimamente esse Jesus que apela ao nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Sim, Jesus precisa de ser exaltado, aquele que nos redime de nossas circunstâncias devassas e pecadoras. Cristo precisa ser visto diante do trono de Deus, representando a humanidade, intercedendo pelos que lhe buscam o favor. Por isso Paulo diz, acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça. Acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça. Lá está o nosso intercessor, Cristo, aquele que está disposto a dissipar tudo aquilo que impede a nossa real comunhão com Ele. Nos últimos dias, meus queridos, o santuário será purificado, ou seria purificado, diz a profecia. Toda a poluição moral, toda a poluição religiosa produzida pelos homens seria trazido à luz. Todos os erros secretos, todos os erros abertos cometidos pelo homem seriam descobertos. A falsidade ensinada por professos ou professores de religião, por teólogos, por ministros, seriam descobertas e banidas do santuário celeste. Sim, o santuário seria purificado. A mentira será banida, será exposta e a verdade será claríssima à mente daqueles que querem servir a Deus. Sim, meus queridos, essa mensagem clara: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Sim, meus queridos, as mentiras devem cair por terra. Uma mensagem verdadeira, solene, deve ecoar pelos rincões deste mundo, purificando toda a mentira que foi criada, programada pelo inimigo, restaurando todas as verdades da palavra de Deus. O apelo do santuário é o apelo de Jesus como nosso sumo sacerdote, para amá-lo, para obedecê-lo, para servi-lo, entregando a nossa vida a Ele. Venha, entrega a sua vida. Esse é o convite de Jesus, o nosso Salvador, a mim e a você. Sai dela, caiu a grande Babilônia. E a Bíblia diz, sai dela, povo meu, para não serdes participante dos seus pecados. Agora não importa quão distante estamos de Jesus. Não importa o quanto temos desapontado, não importa quanto você tenha ofendido a Jesus, o chamado de Daniel é para que eu e você voltemos a Ele. Não importa
o que fizemos. Não importa, meu querido, se você ama a Jesus ou não, se você desobedece a Jesus ou não, se você nem crê em Jesus ou não, Jesus está chamando. A purificação do santuário simboliza o chamado de Cristo para adentrarmos ao santo do santo, o santuário celestial. Significa juízo também. Significa juízo também. O apelo de Daniel 8 é para nos unirmos a Cristo, um com Ele. É para nos ajoelharmos lá em nossos quartos, ou aonde você puder. É cairmos de joelho perante o grande santuário celestial pela fé, indo a Cristo como nosso sumo sacerdote, dizendo para nós, diante do universo, que somos filhos de Deus, criaturas de Deus. Sabe, a mensagem é um apelo para aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, para abrirmos os nossos corações para Ele, para aceitarmos a sua grandeza, a sua misericórdia, o seu perdão e o poder que Ele possui para transformar as nossas vidas, meus queridos. Ele nos tornará obediente, Ele nos dará força e poder para obedecermos a sua lei. Tudo posso naquele que me fortalece. O apelo de Daniel é feito a homens e mulheres que criaram e seguiram religiões, tradições, superstições para abrirem os seus corações a Jesus. Sabe, meus queridos, as tradições criaram outros seres para ser adorado. Existem tantas criaturas para serem adorados, tantos santos para serem adorados, e deixaram Jesus de lado. Adoramos a nós mesmos muitas vezes, adoramos coisas, mas Jesus está dizendo, agora é hora de adorar unicamente o Criador dos céus e da terra, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que assentou-se à destra de Deus e intercede por nós. Não é hora de adorarmos homens. Jesus nos ama tanto, meu querido. Não há hora de adorarmos tradições, costumes banais. Não é hora de adorarmos religião, ideologias ou teologias. É hora de adorarmos o Criador dos céus e da terra na beleza da sua santidade. É isso que Daniel está dizendo. É hora de restaurarmos toda a verdade sobre a adoração. Jogarmos de lado a falsa adoração. Conta-se a história de alguém que jogou na loteria. Jogou na loteria, isso não foi aqui no Brasil. E esse alguém, ele ganhou 107 mil dólares por ano para o resto de sua vida. 107 mil dólares por ano. Nada mal, não é? Essa loteria. Mas o que aconteceu? Ele não ganhou apenas uma vez. Ele ganhou uma outra loteria 2 anos depois. Mais 20 mil dólares por ano. Parece pouca coisa, não é? Mas essa pessoa, a vida dele não se tornou melhor. A vida dele com esse dinheiro não se tornou melhor. Se tornou uma vida amarga, se tornou uma vida de preocupações. Quando uma pessoa ganha na loteria, aparecem muitos parentes, gerentes e um monte de gente pedindo dinheiro, e enfim. E essa pessoa então se tornou muito preocupada, né? Podia sequestradores, podia ladrões, enfim. Ele perdeu a paz. E se somarmos 107, depois mais 20 mil dólares por ano, daria em torno de 120, ou seja, 127 mil dólares, vezes hoje aproximadamente 5,60, 5,61. Essa pessoa tinha em torno de 712 mil
reais por ano. Por ano. Isso equivalia a aproximadamente 60 mil reais por mês. Essa pessoa não teve paz. Diz a história que a sua esposa estava amando um outro homem. Que coisa, né? E essa esposa programava pagar $500 para alguém dar fim a seu esposo. E um dia, o seu filho ouviu a mãe combinando com o assassino. E ela disse ao pai, mais tarde, pai, a mãe não é mais fiel ao Senhor como era. A mãe está tramando contra o Senhor. Pai, fica de olhos abertos. O pai foi para a polícia, denunciou o caso, foi investigado e esta mãe foi presa. Mas esse marido ficou algum tempo distante dessa esposa. Mas ele pensava, eu amo tanto essa mulher. Eu vivi 17 anos com ela, feliz da vida. O dinheiro trouxe esse caos. Ela quer ficar com esse dinheiro e viver com outro homem. E na ideia dela, ela quer viver feliz para sempre com esse outro homem. Aquela mulher foi presa em flagrante, entregando os $500 para o assassino dar fim àquele homem. Mas aquele homem pensou esta mulher e ele ia constantemente visitá-la lá na cadeia. Constantemente ele ia lá. E depois de 3 anos, um novo amor surgiu no coração daquela mulher. Depois de 3 anos, ela viu a fidelidade daquele homem, a lealdade daquele homem, e ela ficou arrependida daquilo. E depois ele percebeu que realmente aquela mulher estava diferente com ele. E ele retirou as queixas, as acusações contra ela. Ela foi liberta e o seu casamento hoje é feliz. Sabe o que significa isso, meus queridos? É só para ilustrar que o amor quebranta os duros corações. Não existe nada que aquela mulher não faça para amar aquele homem, porque de uma forma ele conseguiu amá-la, perdoá-la, a despeito de programar a sua morte. Ele amou ela a despeito dela ter programado a sua morte. Meus queridos, quando nós olhamos para o santuário, nós vemos ali um cordeiro morto, um Cristo morto por mim e por você. Nós vemos ali o Cristo vivo que um dia morreu e ressuscitou. Vemos o amor expresso na pessoa maravilhosa de Jesus. Ele ergue as suas mãos feridas hoje como sumo sacerdote e diz, olha aqui, meu filho, foi por você. Esses ferimentos em minhas mãos foi por você. Você pode ver amor maior do que esse? O amor quebranta duros corações. O amor quebranta aquele coração que rejeita. O amor quebranta aquele coração que tem ódio. Aquele coração que acusa. Jesus morreu. O inimigo Satanás odeia essa verdade e por isso ele insiste que você tenha que fazer penitência, que você tem que dar muito dinheiro, que você deve fazer isso, fazer aquilo. Sabe, o diabo inventa um monte de santos, de teorias, de ideologia, porque ele tem ódio de Cristo, porque ele vê em Cristo amor, amor, amor. E ele disse, não é possível, ele diz, não é possível. Ele odeia você quando você vai a Jesus confessando todos os seus pecados.
O inimigo não gosta do Cordeiro de Deus. E a mensagem do santuário nesta manhã é para dizer que Jesus lhe ama. E ele adentrou o santuário celestial e intercede por mim e por você. E a Bíblia diz que ele intercede porque ele nos ama. Ele está pronto a transformar o meu coração, o seu coração. Ele quer transformar esse cristianismo, ele quer transformar o paganismo, ele quer transformar homens e mulheres, como aquela mulher foi comovida pelo amor daquele homem. Não serei eu comovido pelo amor de Cristo? Não serei eu comovido pelo tamanho amor de Jesus por mim? Essa é a grande verdade do santuário. Esta é a grande restauração. Jesus lhe ama, ele é o sumo sacerdote, ele quer te abraçar. Ele quer colocar você debaixo de suas asas, como diz o salmista, para que eu e você estejamos seguros. Não queremos ir a Jesus nesta manhã, amá-lo de todo o nosso coração. Nesses últimos dias da história deste mundo, vamos a Jesus, vamos. Ele te ama tanto, não perca tempo. Vamos agora a Ele, vamos orar? Pai querido, te agradecemos pelo teu grande amor. Nós te agradecemos pelas profecias, mostrando que um dia essa verdade viria à tona com alto e bom som, de que Jesus é amor, é o nosso sumo sacerdote, é aquele que intercede por nós, é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos comprou de nossos pecados, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Abra o meu coração, o coração dos nossos queridos ouvintes, para que possamos amá-lo, obedecê-lo, sermos fiéis a Ti, até o dia em que o Senhor volta e nos restaure plenamente em Cristo Jesus. Te agradecemos e te louvamos por tudo. Amém e amém. Meu querido ouvinte, eu quero agradecer a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.